É uma coisa simples, mas vão ter algumas questões que vai aparecer rapidamente no começo, num dos slides, e depois no final novamente, só para a gente ter um pouquinho de reflexão sobre isso, um pouquinho mais de esclarecimento sobre o assunto, e também trocarmos ideias para ver como que a gente entende ou pensa o que seja isso sobre as nossas provas, se elas são escolhidas ou não, e se elas são, se Deus nos julga. Então deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Oi, Ângela. Tá dando para ver? Mas não está em modo de apresentação, Ivo. Isso. Agora deu. Pronto, agora sim. Então tá bom. Então nós vamos dando início, e a pergunta é, né, se nós escolhemos nossas provas, Deus julga as nossas ações? E aí essa frase do Confúcio, que também cai bem dentro desse nosso assunto de hoje: o homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. Então, é para a gente refletir sobre essa frase a respeito de se eu devo ou não culpar os outros sobre as minhas próprias ações. Então, as perguntas são essas, que depois no final vão aparecer de novo, né? Só para a gente pensar, enquanto eu estiver fazendo a exposição, se a gente consegue deduzir ou achar algumas respostas sobre essas perguntas, para que a gente possa, no final, trocar bastante ideias e bastante reflexões, né? As perguntas são: todos passaremos por um juízo particular ao final? Até quando sofremos a justiça divina? A justiça divina é punitiva? Podemos passar de um grau inferior para um superior sem provas? Se escolhemos as provas, sabemos também quais serão os efeitos a serem sofridos? É Jesus quem nos salva? Ele é o salvador da humanidade? Se a aplicação da justiça divina é eticamente correta, como é que ela se dá? Deus tem um plano para cada indivíduo? Se foi Deus que planejou o destino de cada um, então por que há sofrimento se Ele é onipotente, pura bondade e amor? Somos capazes de escolher nossas próprias provas ou não? Quais as formas de ressarcir, de reparar ou de regenerar? Ou de seguir um novo caminho, uma nova oportunidade? Se não é Deus quem escolhe as nossas provas, como é que elas acontecem, né? E na pergunta 258 do Livro dos Espíritos está escrito lá: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nessa pergunta fica claro que nós escolhemos as nossas provas antes de reencarnarmos, né? Porque nós temos o livre-arbítrio também para escolher as provas. O livre-arbítrio é um atributo do ser, é um atributo do espírito. Então, nós exercemos esse livre-arbítrio tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, são as leis que regem o universo, são as leis que estão aqui para que nós possamos cumpri-las, para que nós possamos segui-las. Nós fazemos as nossas escolhas e nós agimos seguindo ou não essas leis. Perguntareis agora por que ele fez tal uma lei em vez de outra, fez esta e não aquela lei. Dando ao espírito a liberdade de escolha, o que é sempre importante é que nós sempre temos essa liberdade de escolha. A gente somos nós que escolhemos. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências.
Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como também o caminho do mal. Então, nada, entre aspas, estorva o futuro da gente, na medida que que vamos fazer as escolhas. As escolhas estão à nossa disposição e a gente escolhe aquilo que quer. Ninguém vai pôr algum estorvo na frente. A gente vai sempre escolher aquilo que quer. Se o espírito escolhe o gênero de provas. Tem um negócio aqui também. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tributações da vida foram previstas e escolhidas por nós. Quer dizer, eu escolho a prova, mas eu sei também o que vai acontecer decorrente dessa prova. Todas não é bem o termo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu escolhi a prova, mas daí para frente é tudo novidade para mim. É tudo que é inesperado, vamos dizer, ou esperado por causa da consequência da escolha da prova. Pois se não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as coisas menores. Escolhestes o gênero da prova. O gênero da prova é aonde que se eu vou, ou sei lá, se eu vou nascer rico, ou se eu vou nascer pobre, ou se eu vou nascer desta cor ou daquela cor. São gêneros, é uma coisa mais abrangente, mais geral. Mas eu não sei os detalhes da consequência dos gêneros escolhidos, né? Eu não sei isso. Isso é o que vem depois, e isso é com que eu vou ter que enfrentar os obstáculos que eu vou ter que enfrentar e poder escolher e decidir qual vai ser a minha ação, né. Então a gente escolhe o gênero, mas não sabe dos detalhes que vêm depois. E aí a pergunta, né, que todo mundo faz sempre, a gente faz para nós mesmos, né: "É possível mudar o caminho ou o plano tem que ser seguido à risca?". A partir do momento que eu faço as escolhas e elas têm os seus efeitos, as suas consequências, eu preciso ainda ficar naquele gênero de prova, eu tenho que ficar naquele gênero, ou eu posso mudar o meu caminho? Temos conhecimento do plano, do meu plano de reencarnação, e eu tenho todo o conhecimento sobre ele, eu sei o que vai acontecer ou não? Nós escolhemos os mínimos detalhes desse plano? Essas são perguntas para a gente ficar pensando. E aí, na Revista Espírita, lá de setembro de 1858, vai ter lá uma passagem que chama Platão, Doutrina da Escolha das Provas. Para a gente entender que essa ideia de escolha das provas não é do Espiritismo, ela vem lá de Platão, do mito de Er, quando ele vai colocar que essas provas, que quem escolhe a vida que vai ter quando reencarnar são as próprias almas. Então ele vai dizer: Platão e Sócrates, entre outros, partilham sobre minha opinião, que é a reencarnação, que era admitida desde aquele tempo, né. Depois, na Idade Média, que muda um pouco, sai a reencarnação e entra a ressurreição. Mas o que talvez seja mais notável é encontrar, desde aquela época, o princípio da doutrina da escolha das provas. Isso é importante a gente entender, que esse princípio é tão antigo quanto Platão, se não de antes. Hoje ensinada pelos espíritos, doutrina que pressupõe a reencarnação, sem a qual a existência não teria razão de ser, né. Se a gente não tem a reencarnação, a existência não tem uma razão de ser. A existência está diretamente ligada à reencarnação, como também está diretamente ligada à justiça divina. Aí continuando, né, porque nessa revista de 1858, Kardec vai colocar o mito de Era resumido lá, bastante interessante do jeito que ele coloca,
E eu peguei uns trechos só do capítulo para a gente analisar um pouquinho. Então, discutiremos hoje essa teoria. Que teoria? A teoria da escolha das provas, que estava tão longe do nosso pensamento, quando os espíritos nos revelaram, que nos surpreendeu estranhamente, porque confessamos humildemente, o que Platão escrevera sobre esse assunto especial nos era tão completamente desconhecido. Então, quando Kardec recebe essa ideia da escolha das provas, naquela época era totalmente desconhecido esse assunto. No entanto, Platão já tinha trazido. E aí ele vai fazer uma outra afirmação que também é importante para nós quando a gente faz a ligação da filosofia acadêmica com a filosofia espírita. Quando ele vai dizer: nova evidência, entre tantas outras, de que as comunicações que nos foram dadas não refletem absolutamente a nossa opinião pessoal. Quanto à de Platão, apenas constatamos a ideia principal, cabendo facilmente a cada um a forma sobre a qual é apresentada e julgar os pontos de contato que, em certos detalhes, possa ter com a nossa teoria atual. Ele está afirmando aqui que a nossa teoria atual, quer dizer, a teoria atual que está no Livro dos Espíritos, que está em toda a codificação, ela tem pontos de contato com a teoria do mito de Eros. Então, essa teoria da escolha das provas, que está no Livro dos Espíritos, ela é fundamentada em Platão. Ela é trazida pelos espíritos através dessa ideia platônica da escolha das provas que está no mito de Eros. Continuando, né, a ideia principal da escolha das provas é a imortalidade da alma, a sucessão das existências, a escolha de tais existências por efeito do livre-arbítrio, enfim, as consequências felizes ou infelizes dessas escolhas, muitas vezes imprudentes. Se ele fala de escolhas de prova, é porque realmente aí implica a ideia da imortalidade da alma, da pré-existência da alma, das consequências felizes e infelizes e outras coisas. Então, somente essa expressão escolha das provas já implica uma série de outras consequências dentro da própria doutrina e das nossas vivências. E aí ele vai começar a narrar o mito, né? Tão logo a sua alma, que alma? A alma de era um guerreiro que morre na guerra, e tão logo a sua alma havia saído do corpo, viu-se caminho com uma porção de outras almas, chegando a um lugar maravilhoso, de onde se viam na terra duas aberturas vizinhas uma da outra, e outras no céu, correspondentes àquelas. Entre essas duas regiões estavam assentados os juízes. Assim que pronunciavam uma sentença, ordenavam os justos tomarem lugar à direita. Ordenavam aos justos, aqueles que eram justos, aqueles que tinham feito o bem, tomarem o lugar à direita por uma das aberturas do céu, após lhe haver fixado no peito um letreiro contendo o julgamento pronunciado em seu favor. E ordenando aos maus que tomasse o caminho da esquerda, localizado nos abismos, levando às costas um letreiro semelhante, onde estavam relacionadas todas as suas ações. Veja que quem aqueles que praticaram o bem, ele só tinha um letreiro dizendo o julgamento pronunciado a favor do bem, né? Que eles iriam então para a porta do céu. No entanto, quem fez o mal tinha tudo neles relacionado, todas as ações que eles cometeram e que não foram boas ações. E por isso eles teriam que entrar na porta da esquerda, isto é, reencarnar. E aí, resumindo um pouco mais, né, aparece no mito de Hera as três filhas, as três parcas, que são as filhas da necessidade, a Laquesis, o Cloto e Atropos, que estão lá no momento em que se escolhem as provas, e elas estão tecendo os destinos, né.
Isso é tudo figurado e está no Platão. Tão logo essas almas chegam, você tem que se apresentar a Laquesis. Em primeiro lugar, um hierofonte as colocava ordenadamente em fila. Depois, tomando do colo de Laquesis as sortes dos números em que cada alma deveria ser chamada, bem como as diversas condições humanas oferecidas à escolha. Subia em um estrado e assim falava. Então, ele vai pegar números, e cada alma pega um número, e cada alma vai escolher a sua nova vida. Então, ele fala: Eis o que disse a Virgem Laquesis, filha da necessidade. Almas passageiras, ireis iniciar uma carreira nova e renascer na condição mortal. Não se vos assinalará o gênio, mas vós mesmas o escolhereis. Quer dizer, não vai ser dito a essas almas o que elas vão fazer ou como será a vida delas, mas elas próprias irão escolher a vida que querem ter ao reencarnar. Escolherá aquela que a sorte chamar em primeiro lugar, e essa escolha é irrevogável. Ela não pode, uma vez escolhida, não pode se arrepender. Escolheu, é aquela. E é chamado por ordem dos números, né? Como foi distribuído o número para cada um das almas. No entanto, a virtude não pertence a ninguém. Então, quando eles estão lá escolhendo, o Hierofonte fala: a virtude não pertence a ninguém. Alice àquele que a dignifica e abandona aquele que a despreza. Então, aquele que dignifica a virtude, não importa o que ele escolhe, ele vai sempre dignificar a virtude. E o outro não. Cada um é responsável pela escolha que faz. Deus é inocente. Deus não tem papel nisso aí. Deus não tem nenhuma ligação com isso aí. Cada um escolhe aquilo que quer escolher. Então, já está lá no mito de Er, essa expressão: Deus é inocente. A estas palavras, ele espalhava os números e cada alma apanhava o que lhe caía na frente. Em seguida, o Hierofonte desvendou-lhes todos os gêneros de vida, em número maior do que as almas ali reunidas. Então, ele joga, ele espalha pelo chão todos os gêneros, tipos de vida que você possa imaginar, em número muito maior do que o das almas, e elas começam a escolher de acordo com a sequência de números. E aí havia gêneros que duravam até a morte, enquanto outros interrompidos bruscamente, acabavam na pobreza, no exílio, no abandono. Existia todo tipo de gênero, todo tipo de vida. A ilustração mostrava-se sobre diversas faces. Podia-se escolher a beleza, a arte de agradar, os combates, a vitória ou a nobreza de raça. Estados completamente obscuros em todos os sentidos ou intermediários, misturas de riqueza e pobreza, de saúde e doença, eram oferecidos à escolha. Havia também condições de mulher que apresentavam a mesma variedade. Então, tanto para o homem como para a mulher, era o mesmo tipo de escolha. Não tinha diferença, não havia privilégio ali, era a mesma coisa. Está evidente aí, meu caro, esse mito de Er é um diálogo que Sócrates faz com Glauco, e agora Sócrates é quem está falando. Está evidente aí, meu caro Glauco, a prova que é temida pela humanidade, que cada um de nós possa refletir, deixando todos os estudos vãos para se entregar à ciência que faz a fortuna do homem. Procuremos um mestre que nos ensine a discernir entre o bem e o mau destino, e a escolher todo o bem que o céu nos proporcione. Examinemos com ele que situações humanas, separadas ou reunidas, conduzem às boas ações. Quando o Sócrates está falando isso, ele está falando que a maioria das pessoas deixa-se levar por estudos vãos que se entregam à ciência que faz a fortuna do homem. Quer dizer,
deixa-se levar por aquilo que vai fazer a fortuna do homem, não pensa para escolher, não faz um discernimento, não pede lucidez, vai escolher aquilo que vai trazer fortuna para o homem, aquilo que é supérfluo. E Sócrates aconselha, entre aspas, que é bom procurar alguém ou alguma coisa que nos ensine o que é bom, para que a gente possa escolher o bem, para que a gente possa escolher aquilo que nos conduzirá a boas ações. E aí ele continua: esclarecidos pela consciência, se você foi procurar a refletir e procurar alguém que ajudou você a escolher, decidamos qual destino nossa alma deve preferir. Sim, o pior dos destinos seria o que a tornasse injusta, e o melhor, aquele que incessantemente a conduzirá à virtude. Tudo ou mais nada significa para nós, sabendo que para Sócrates a justiça, ou ser justo, era uma das maiores virtudes, né? A justiça e a bondade. Sempre utilizando a razão, sempre refletindo, sempre a busca daquilo que tivesse fundamento. Então, para ele, aquilo que tornasse a pessoa injusta não deveria ser escolhido, mas sim aquilo que conduzisse à virtude, aquilo que conduzisse ao bem. Que esse dogma sagrado se identifique para sempre com a nossa alma, a fim de não se deixar fascinar na terra pelas riquezas. Que dogma? O dogma que fala, esse dogma de escolher o supérfluo, né? De escolher aquilo que leva à fortuna. E essa fortuna é uma fortuna supérflua, não é a fortuna espiritual. Então, que a gente não se deixe levar pelas riquezas terrenas, nem por outros males dessa natureza, e que, lançando-se com avidez sobre a condição do tirano ou qualquer outro semelhante, não se exponha a cometer um grande número de males sem remédio e a sofrer outros ainda maiores. Então, que a gente evite de escolher coisas que vai nos causar malefícios e grandes sofrimentos. Isso já é Sócrates conversando com Glauco, analisando o mito de Éfeso, analisando as escolhas das provas. Então ele está olhando o mito de fora e está analisando esse mito junto com o Glauco e fazendo reflexões que as nossas escolhas durante a vida têm que ser escolhas que nos levem a ser pessoas justas e praticando o bem. Aquele que escolher por último, lembra que eu falei que a escolha é por ordem de número? E aqui ele está ainda se referindo a essa parte. Aqueles que escolher por último, contanto que o faça com discernimento e que seja coerente em sua conduta, será prometido uma vida feliz. O que escolher em primeiro lugar, guarde-se de ser muito confiado e que o último não se desespere. Então, mesmo que você seja o último a escolher, as oportunidades que estarão lá para você escolher vai ser tanto para o bem quanto para o mal. Não há privilegiados. As oportunidades são iguais para todos, tanto para aquele que escolhe primeiro, que tem um monte de opções, quanto aquele que escolhe no final, que também vai ter opções tanto boas quanto ruins. Vão ser as opções, não há privilegiados, as opções são iguais para todos, não importa a ordem dos números. Aí na 259 do Livro dos Espíritos, se o espírito quis nascer entre malfeitores, se ele escolheu nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas, e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam.
Então, ele sabe que ele vai nascer entre malfeitores, ele sabe que ele vai ter dificuldades, mas ele não sabe quais serão as dificuldades. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Quando ele fala grandes acontecimentos, são as catástrofes, os cataclismos, essas coisas maiores. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair. Mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua e uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. Quer dizer, as coisas acontecem, mas nem tudo está planejado, simplesmente acontece. Ainda 266, todos os espíritos dizem que no estado errante, quer dizer, desencarnado ou no mundo espiritual, buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Se a gente estuda, se a gente busca, se a gente observa, se a gente continua fazendo o nosso trabalho quando estamos na outra vida, do lado de lá, nós fazemos a mesma coisa do lado de cá. Não buscamos muitas vezes através dos anos, a carreira que livremente acabamos de escolher, porque achamos que é a mais apropriada para os nossos objetivos. A gente escolhe o emprego que a gente quer estar dentro, ou a gente escolhe a carreira que quer seguir. Se a gente fracassa numa, procuramos outra. Então, há sempre a oportunidade de mudança, há sempre uma nova chance, desde que a gente consiga refletir, pensar e ver aquilo que é melhor para nós. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período de vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos do outro? Quando a gente vai deitar, uma boa parte das pessoas já pensa no que vão fazer no dia seguinte, e aí no dia seguinte está mais ou menos planejado. As coisas que acontecem pelo meio do dia, no meio do dia, são as consequências que a gente vai ter que enfrentar. Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias de sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, sendo a vida corporal mais do que transitório e passageiro. Então, a nossa vida, segundo o espiritismo, que é a verdadeira, é quando a gente está no mundo espiritual, é o do desencarnado. Essa que estamos agora aqui vivenciando, ela é passageira, né? Ela é transitória. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças, então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe é de proveito algum, como um gênero de vida ociosa e inútil. Tudo vai depender do nível evolutivo do espírito. Dependendo da sua evolução, ele vai escolher esse ou aquele caminho antes de encarnar ou reencarnar. Ele pode escolher uma prova acima, que depois não consegue cumprir, como também pode escolher uma prova que ele vai ficar sentado no sofá sem fazer nada. Mas nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. É. Esse percebe que nada ganhou tem uma implicação mais para frente que a gente vai tentar entender. E aqui começa a implicação dessa ideia, percebe que nada ganhou. Materialmente, a ideia de um julgamento único, até certo ponto admissível, para os que não procuram a razão das coisas,
numa época em que se acreditava que toda a humanidade estava concentrada sobre a Terra e que o universo havia sido feito para os seus habitantes. Para aqueles que não pensam com a razão, para aqueles que acham que os únicos habitantes desse universo são os que estão aqui na Terra, para aqueles que não usam a razão para pensar se esse julgamento é realmente racional ou não, ele é válido. Ela, a ideia do julgamento, é inadmissível desde que se sabe que existam milhares dos mundos semelhantes que perpetuam as humanidades durante a eternidade, e entre os quais a Terra é um ponto imperceptível nos menos consideráveis. Aqueles que pensam ao contrário, que usam um pouco da razão, que acham que a Terra não é o único planeta habitado no universo, essa ideia de julgamento é inadmissível. É, não pode ser, real. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não condiz com a bondade divina do Criador, que Jesus nos apresenta continuamente como um bom pai, que sempre deixa um caminho aberto para o arrependimento, que está sempre pronto a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus houvesse entendido o juízo daquela maneira, teria desmentido todas as suas palavras. Que juízo? Juízo de que maneira? A maneira de um julgamento único. Esse julgamento único é: você está condenado eternamente ou para o paraíso ou para o inferno. Quando Jesus coloca como um bom pai que é justo, que é pura bondade, e que abraça o filho pródigo, aquele que saiu para o mundo, errou e bateu a cabeça e volta, o pai o acolhe com um abraço. Esse é o pai que dá a todos os seus filhos a oportunidade de regeneração, a oportunidade de recomeço, a oportunidade de uma nova vida. Então, para esse pai não existe um juízo definitivo, não existe uma condenação eterna ou um paraíso eterno. E o juízo particular? E aí, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer: é por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, tanto vivo quanto morto, tanto encarnado quanto desencarnado, tem que se esforçar para agradar. Agradar a quê? Agradar ao Cristo. Agradar ao Cristo é viver de acordo com a vontade do Pai, é viver de acordo com as leis divinas. Porque todos nós receberemos de acordo com aquilo que fizemos. Todos, aqui já é um pensamento de um site católico. Todos serão julgados logo após a morte. Este é o juízo particular, o julgamento individual de cada um. Entrando na eternidade, todos se apresentarão diante do Rei dos Reis, e as nossas vestes deverão ser brancas. Em outras palavras, devemos nos purificar espiritualmente, viver bem e na caridade, buscar praticar sempre a vontade de Deus para um dia morrer bem. Quem vive dessa maneira, conscientemente, não se apavora com a ideia da morte. Em vez de tristeza ou de medo, há confiança e serenidade. Mesmo nos piores sofrimentos, no fundo da alma, aquele que crê permanece a esperança e dá paz e alegria. Quando desencarnamos, nós não nos apresentamos diante de um rei, mas nós nos apresentamos diante de nós mesmos. Por isso que é um julgamento para o Espiritismo, é um julgamento individual, particular, que nós fazemos conosco mesmo. Nós fazemos esse balanço das nossas ações para saber o que fizemos de bom e o que fizemos de ruim. E que sabemos também
que nós deveremos, nas nossas vivências, nas nossas experiências de vida, ir purificando as nossas vestes. Purificando o quê? Purificando, se a gente for falar no espiritismo, a gente vai purificando, vai refinando o espírito e vai purificando ou desmaterializando o perispírito, vai se afastando da matéria. Esse afastar da matéria no sentido das coisas supérfluas, das coisas que ruins. O que quer dizer Paulo de Tarso com o juízo particular? Após o nosso desencarne, somos encaminhados para um tribunal particular, onde vamos receber a recompensa ou a pena pelos nossos atos enquanto encarnados. É o que eu acabei de dizer. E aí, esses dois filósofos, esses dois historiadores, eles nos dão uma ideia, né, sobre o que acontece depois na Idade Média, porque até então a gente está falando mais dos gregos antigos, né, antes de Cristo, e agora um pouquinho depois de Cristo, já no início da Idade Média, até esse ponto, lá com os gregos, a morte, que até então tinha sido algo esperado, vivido serenamente, considerado algo natural, um sono prolongado. Era uma coisa natural, todo mundo encarava naturalmente, não tinha nada de muito complicado aí. A partir da patrística, que é início da Idade Média, passa a ter uma visão mais dramática, uma separação da alma com o corpo e um julgamento feroz para cada defunto. Quando inicia a Idade Média, o que acontece? A igreja vai dar uma acomodada nas coisas pelo seu próprio interesse. E aí vai surgir o quê? Os estudos consagrados ao imaginário e às representações do além, as representações do céu e do inferno. E junto com o céu e o inferno, para mais uma outra acomodação, surge o purgatório. Porque com o purgatório você dá uma ajeitada naqueles que não tinham cometido nem o tanto bem e nem tanto mal, estava no meio da coisa. E isso é estudado nesse livro, né, O Nascimento do Purgatório, por Jacques Le Goff. No final do século XII, quando o purgatório, a ideia de purgatório surge, ela vai surgir bem mais tarde, e tende a confirmar a tal mutação, a definição do terceiro lugar do além, implicando a avaliação da conduta de cada um desses desde o falecimento. É o sinal inegável de um processo de individualização. É uma acomodação para que cada indivíduo vá para um lugar determinado, circunscrito, que é o paraíso, o inferno ou o purgatório. É um lugar fechado. Quem está no paraíso fica no paraíso e não sai do paraíso. Quem está no inferno fica no inferno e não sai do inferno, não tem oportunidade de sair de lá. E quem está no purgatório, essa alma vai depender daqueles que fizerem a prece por ela. Se tiver muita gente fazendo prece por ela, ela tem a oportunidade de sair do purgatório e ir para o paraíso. Senão, ela vai ficando no purgatório. Então, são acomodações que foram feitas pela igreja para poder dar uma ideia do juízo final e também para instigar um pouco de domínio e temor aos fiéis. Aí na Gênese, né, vai ter lá no item 66. Por outro lado, se o juízo final deve surpreender os homens de improviso, em meio às suas atividades, aí surge, e as mulheres grávidas perguntam com que finalidade Deus, que não faz nada inútil nem injusto, faria nascer a criança e criaria almas novas nesse momento supremo,
no termo fatal da humanidade, para fazê-los passar por julgamento ao sair do ventre materno. Isto é, por que que Deus criaria crianças que morreriam logo em seguida ao nascer, ou um pouco depois? Qual era a utilidade disso? Qual era o motivo? Qual era a razão para que isso acontecesse, né? Isso eram aquelas mulheres que ainda estavam sem a ideia espírita que nós temos hoje, né, de reencarnação. Estava mais ligado a uma fé da igreja. Então, qual é o motivo? Então, a igreja cria uma nova acomodação que é o limbo. O limbo é para onde iam as crianças que nasciam nessa situação. Logo depois que nascia, morria, ou um pouco depois, ou tinha uma doença e não conseguia sobreviver. Então, qual é a razão de Deus fazer com que essas crianças viessem ao mundo para depois logo elas morrerem? Então, como não se tinha resposta como hoje nós temos, a igreja vai criar o limbo. O limbo é o lugar para onde vão as crianças. Para que lado direito ou esquerdo passariam essas almas, que ainda não são nem boas e nem más? E para que todos os caminhos de progresso posterior estariam desde então fechados, visto que a humanidade não existiria mais. Para essas crianças, não tinha futuro, porque o caminho do progresso estava fechado. Se ela morria e ela ia ter que ficar no limbo, como é que ela ia poder sair de lá? Por que que ela teria qual é o motivo que ela teria para vir nascer e morrer logo em seguida? Que aqueles cuja razão se contente com semelhantes crenças, as conservem. É daquele que acreditar nisso, não tem problema nenhum. Conserva, é a escolha. Estão no seu direito e ninguém tem nada a dizer em relação a isso. Mas que não levem a mal quem nem todas as pessoas sejam da sua opinião. Então, se alguém acreditar nisso, tudo bem, a gente respeita a opinião, mas também admita que existem outras pessoas que pensam diferente. O juízo por via de imigração é outra coisa, né? O juízo final por via da emigração dos espíritos, conforme foi definido, é racional. A imigração dos espíritos, né? De um planeta para outro, de um lugar para outro. Ele está fundado sobre a mais rigorosa justiça, uma vez que deixa eternamente ao espírito seu livre-arbítrio, que não constitui privilégio para ninguém, que uma igual liberdade de ação é dada por Deus a todas as criaturas, sem exceção, para progredirem, que a porta do céu está sempre aberta para aqueles que se tornam dignos de nele entrar, que mesmo o aniquilamento de um mundo, ocasionando a destruição do corpo, não causa nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Esta é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Mesmo você mudando de um planeta para outro, a lei do progresso continua existindo e a sua marcha de evolução ou da sua trajetória nunca vai poder ser interrompida. Ela continua porque a lei do progresso não para. Ela é contínua, ela não para nem para um e nem para ninguém. Não há possibilidade do espírito ficar estacionado. Não existe isso. Ele pode progredir extremamente lento, mas ele não estaciona, porque a lei do progresso não para, ela vai sempre progredindo para frente. Segundo essa interpretação, a qualificação do juízo final não é exata, uma vez que os espíritos passam por julgamentos semelhantes a cada renovação dos mundos que eles habitam, até que tenham atingido um certo grau de perfeição. Então, não existe um julgamento final. Essa ideia de julgamento final é de que a decisão foi tomada e não tem mais saída. É aquilo que se decidiu e é aquilo que vai ficar. Essa ideia não existe no espiritismo.
porque a renovação existe. A renovação para o espírito está sempre presente. A oportunidade é sempre dada. Portanto, não há juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população do mundo, através das quais ocorrem as grandes imigrações e imigrações de espíritos. O que é essa renovação parcial ou total? É quando as grandes calamidades morre um monte de gente, desencarna um monte de gente, ou então quando desencarna individual, que também pode ficar nesse planeta ou mudar para outro planeta. Mas é um juízo no sentido de nível de evolução, nunca no sentido definitivo de que não há oportunidade para a regeneração. Todos iremos passar pelo juízo final? A igreja ensina que haverá um juízo final quando Cristo voltar, e não será uma mudança no juízo particular de cada pessoa após a morte, mas será a sua confirmação diante de toda a humanidade, onde Deus fará justiça a todos. O juízo final há de revelar até as últimas consequências do que cada um fez o de bem ou tenha deixado de fazer diante da sua vida terrestre. Esse é o pensamento da igreja, não é o pensamento espírita. O pensamento espírita é o você com você mesmo, é a sua própria consciência que vai olhar para si mesmo e vai perceber o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, qual é a oportunidade que eu tenho de renovar, entendeu? Não há essa exposição diante de todos, ninguém aponta o dedo para ninguém. Geralmente, a ideia do julgamento divino, com nuances diversas, faz parte das religiões teístas e tem a sua base no simples pressuposto de que o homem não é senhor absoluto de sua vida e da história, nem juiz soberano de si mesmo. Para nós, o homem é o dono da própria vida, porque é ele quem faz as escolhas. Ele, de uma certa forma, é o juiz de si mesmo. Ele é o dono absoluto da sua própria história. Se de um lado possui o livre-arbítrio e a capacidade de escolher, ele também tem responsabilidade sobre os seus atos e deve responder perante algo ou alguém que, em última análise, lhe faça justiça. O homem não é Deus de si mesmo. Quer dizer, ele se autoanalisa, mas ele ele decide o que ele tem que fazer, mas ele não faz o julgamento no sentido de que eu sou bom ou eu sou ruim. Ele simplesmente faz autorreflexão. Ele se decide pela regeneração de si mesmo, e não para escolher se ele vai para a esquerda ou para a direita. Ele vai olhar para si mesmo e vai olhar aquilo que ele tem que modificar e renovar. Aqui está na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, Instruções dos Espíritos, o juízo final. Jesus virá sobre as nuvens para julgar os vivos e os mortos. Ele virá sobre as nuvens proferir suas terríveis sentenças. Isso não quer dizer, ó espíritas, que ele vem perpetuamente receber as almas dos que entram na erraticidade. Passai à minha direita, e diz o pastor às suas ovelhas, vós que agistes bem, segundo as vistas de meu Pai. Passai à minha direita e subi para ele. Quanto a vós, que vos deixastes dominar pelas paixões da terra, passai à minha esquerda, se estáis condenados. Essa condenação aqui, a gente tem que entender de outra forma, e não no pé da letra, né? Sim, estáis condenados a recomeçar o caminho percorrido, quer dizer, numa nova vida, em nova existência terrena, até que você já
que vos vejais saciados de matérias e iniquidades, e que, enfim, tenhais expulso o impuro que vos domina. Então, esse condenado aqui é condenado a recomeçar, né? A sempre ter uma nova oportunidade, uma nova vida, e aos poucos vai se purificando, vai refinando o espírito, vai burilando o espírito, vai atualizando as suas potências, os seus atributos, o atributo da beleza, da bondade, do amor, da paciência, etc., da benevolência. Sim, estáis condenados, ide e voltai ao inferno da vida humana, da vida terrena, enquanto vossos irmãos da minha direita vão penetrar as esferas superiores, de onde as paixões da terra são excluídas, até o dia em que eles entrarão no reino de meu Pai por uma maior purificação. Quer dizer, aqueles que já superaram as mazelas terrenas, que já se livraram, que já o espírito domina a matéria, esses deixam as paixões terrenas e vão para o reino do Pai, porque já tem uma maior purificação. E continua: sim, Jesus virá julgar os vivos e os mortos, os vivos, os justos, os da sua direita, os mortos, os impuros, os da sua esquerda. E quando nascerem as asas dos justos, a matéria ainda tomará os impuros. E isto até que estes saiam vencedores dos combates contra a impureza e, enfim, se despojem para sempre de suas crisálidas humanas. Então, os vivos são aqueles que já estão no caminho dos puros, ou mais purificados. Os mortos são aqueles que ainda precisam voltar para o inferno da terra, e tudo isso é metafórico, para que eles possam vencer a matéria, para que eles possam se despojar das suas mazelas terrenas. Ó espíritas, vedes que vossa doutrina é a única que consola, a única que dá esperança, não condenando a uma danação eterna os infelizes que se comportam mal durante alguns minutos da eternidade. Durante alguns minutos da eternidade. A única, enfim, que prediz o fim verdadeiro da terra pela elevação gradual do espírito. Progredi, pois, despojando-vos do homem velho, para entrar na região dos espíritos amados por Deus. Tudo isso é dito por Erastro, na Revista Espírita de fevereiro de 1668. E aí tem uma fala de Mateus, né, que exemplifica bem isso aqui. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de outros tipos de imundície. Aqueles que ainda não se afastaram das mazelas terrenas ou da matéria. E Paulo, na carta aos Efésios, também diz alguma coisa, né? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Quer dizer, afasta-se da inutilidade e o Cristo resplandecerá em ti. Ajuda-te e o céu te ajudará. A justiça e a responsabilidade. Está no Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 18. Tudo ao redor de nós demonstra a inferioridade do planeta e a extrema necessidade da justiça divina. Milhões de homens, jungidos ao trabalho, não sabem o que é descanso nem o que é bem-estar. Os mundos imperfeitos, como a da Terra, são reservados, em geral, às almas ainda em baixo grau de evolução, onde a justiça divina tem o seu papel primordial. Toda a nossa vida neste planeta é sustentada pela justiça divina, tanto nos méritos quanto nos deméritos. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre, têm forçosa razão de ser, têm motivo para ser assim. São o chicote, a espora
que nos estimulam, por isso, a justiça planteia todo o universo. Deixa de haver eleitos e réprobos, não há privilégios. Sofrem todas as consequências de seus atos, mas todos reparam, resgatam e cedo ou tarde se regeneram para envolver desde os mundos obscuros e materiais à luz divina. A todos nós é dada a oportunidade, e todos nós chegaremos um dia a esses mundos de luz, à perfectibilidade. Desde que Deus sabe tudo, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova? Que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem. Tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado, porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar o homem a responsabilidade de sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então, a prova não é para mostrar para Deus o que nós somos, porque Deus já sabe o que nós somos. Nós não temos que mostrar nada para Ele. A prova é um aprendizado para nós, para que nós possamos aprender e nos tornarmos melhor. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. A prova é para que ele resista ao mal. Ora, não obstante Deus saiba muito bem, com antecedência, se ele vencerá ou fracassará. Não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. Se ele vencerá ou fracassará, não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. É assim entre os homens. Por mais capaz que seja um aspirante, por mais certeza que se tenha do seu triunfo, não se lhe concede nenhum grau sem o exame, o que quer dizer sem a prova. Então, a prova é necessária. Por mais capaz que a pessoa seja, ela não vai passar de um ano para o outro se ela não fizer a prova. A prova é necessária, é um quesito necessário para que a gente passa de uma fase para outra. Da mesma maneira, o juiz não condena o acusado senão pela prova de um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou deva praticar esse ato. Então, o juiz só vai condenar alguém se ele tiver uma prova consumada, uma prova evidente, uma prova que seja fundamentada. Deus, porém, julga pela intenção. Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção, e que para ele pouca importância tinha o fato em si. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez de sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Está lá na Lei de Adoração do Livro dos Espíritos. E aí uma frase de Sócrates, né? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Como ele fala lá atrás, uma vida que não é justa não vale a pena ser vivida. Uma vida que não é levada pela bondade, ou que não é examinada para saber quais são as minhas escolhas, ela não vale a pena ser vivida.
que é a mesma coisa que está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é o conhece-te a ti mesmo. E aí acaba a nossa reflexão de hoje. Ah, ó. Quem tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguma ideia? Ô, Ô, Miriam, Miriam. Miriam, Ah, desculpa. Miriam, Um de cada vez. Fala. Não, que eu tenho que levantar a mão, estou vendo quem. tá. Fala, Não, você Leida. falou que o espírito ele tem um livre-arbítrio, mas ele tem esse livre-arbítrio desde as primeiras reencarnações no reino nominal, ou ele ou também tem um determinismo? Ele tem o livre-arbítrio, ele aparece nas Ou ele primeiras. tem Quando ele entra no hominal, esse livre-arbítrio ele surge com o discernimento. Ele é rudimentar, extremamente rudimentar, tá? Mas como no mesma época vai surgir esse livre-arbítrio com o discernimento, com uma determinada reflexão, com o início de uma moral. Tudo começa no início do reino hominal. E aí ele vai, pela inteligência e pela razão, ele vai elaborar esse livre-arbítrio. E cada vez mais ele vai ter consciência das coisas que ele escolhe ou não. Se é bom ou se é ruim. Entendeu? Mas é só no homem que vai ter esse livre-arbítrio no raciocínio, deliberado, reflexionado. Só que nós temos que entender que hoje nós estamos muito mais à frente daquele homem, né, lá da caverna, que não tem inteligência desenvolvida como nós temos hoje. Ele está no início do desenvolvimento da sua inteligência, do seu raciocínio. Entendeu? Então, ele vai escolher, mas vai ser muito simples, muito rudimentar. Ele não tem a sofisticação que tem hoje. Ok. Obrigada, muito bom. Muito boa aula, obrigada pela noite. Eu agradeço, o DEF agradece. Não, é porque tem uma pergunta do Ricardo Molina. Ah, Ele digitou no chat. Você quer fazer a pergunta, Ricardo? Você quer que eu leia do chat? Na verdade, não era uma pergunta. é uma afirmação, né? Era uma afirmação durante o pensamento dela, que o tribunal é sempre a nossa consciência, né? Eu acho que todo mundo concorda. E aí, Deus julga ou não julga? É só pensar na ideia espírita sobre Deus. Aí a resposta fica mais fácil. Pode falar, Ranieri. Ranieri está com a mãozinha levantada. Primeiro, parabenizar pela aula, excelente explanação, Miriam. Muito boa aula. Minha dúvida assim, é mais uma... que você explanasse mais a respeito dessa parte de quando nós somos mais ignorantes, né? O colega já aceitou nesse instante que a nossa consciência é que nos julga, né? É a coisa mais evidente disso. Mas quando essa consciência ela não existe, né? Ou então quando ela é deficitária, né? Aí Deus julga ou não?
a consciência sempre existe, né? Ela vai ser exercitada e vai ser conscientizada de que a consciência está aí. Ó, pleonasmo É perfeito. Né? só, No não, homem, no homem. isso, exemplificando assim, sei lá, quando a gente tem um filho, né? Então, determinadas atitudes dele a gente bloqueia, ou então, eu sei lá, um exemplo, não, eu não quero estudar em tal escola. Não, você vai para tal escola, é aquela que eu quero. Então, determinadas coisas você tem o poder em fazer isso, né? Não se colocando a gente no lado de Deus, não. Eu sei que a sabedoria dele é infinita, né? A gente, como pai, a gente aprende, às vezes, muito mais do que ensina aos filhos. Mas eu digo assim, humanizando esse raciocínio, eu queria ver você falar sobre isso. A gente está no planeta que a gente merece, né? Já começa por aí. Então, se você vai para o seu filho na escola que ele acha que você acha que ele deve ir, se você for fazer uma analogia, nós vamos para o planeta que temos que ir. De uma certa forma, somos designados àquele planeta, porque aquele planeta condiz com o meu nível intelectual e com o meu nível moral. Às vezes, mais do moral do que intelectual. É porque o que vale aí realmente é a moral. É a moral que nivela o espírito. Se ele é mais evoluído ou menos evoluído. Certo? Então, se nós estamos nesse planeta, é porque esse planeta condiz com o nosso nível moral e ele é como que a gente é levado a esse planeta. Cada um está no planeta que merece. Ninguém está no planeta errado. Certo? Somos conscientes, as crianças, por isso que os pais são responsáveis pelas crianças até o momento que elas começam, que aí já é mais na adolescência, ela começa a ficar mais dona de si e querer colocar a sua vontade. Legalmente, a gente é responsável pelos filhos até os 18, 21 anos, mas a criança, a partir da adolescência, ela já começa a se mostrar realmente o que ela é. E aí, de duas uma, ou você conversa com a criança e vai mostrando as coisas que ela precisa saber, se você é mais consciente dela, ou se está fazendo pelo bem dela e não pelo bem seu, que tem disso também, né? Exato. Eu quero me livrar da preocupação, então eu levo o filho para onde que eu vou levar, para assim não ter preocupação nenhuma. E aí eu não quero saber se ele gosta ou não. Então, é sempre uma questão de consciência daquele que está tutelando a criança. A partir do momento que essa criança se torna um adulto, aí é por conta dela. A gente pode conversar, conversa, troca ideia, tudo. Mas ela vai ter que tomar suas próprias decisões. Mas é sempre em relação a isso. Eu vou fazer o bem que é melhor para ele ou melhor para mim? Isso tá certo. Perfeito. E se a gente for falar numa maneira metafórica, de acordo com a doutrina espírita e de acordo com os espíritos sempre fazem o que é melhor para nós. É aquela tal história, né? Eu queria uma Mercedes, um carro Mercedes, ele vai me dar uma bicicleta, porque a bicicleta é melhor para mim, porque a Mercedes, se eu for entrar nela com a capacidade, com o entendimento ou com a maturidade que eu tenho, eu posso pegar essa Mercedes, ir numa velocidade incrível e meter a Mercedes no primeiro poste e morrer, entendeu? Então é melhor que você vá de bicicleta, que a chance de morrer é bem menor. Entendeu? Então, por isso que é feito o melhor para o espírito. Por isso que na escolha da prova, se você escolher uma prova acima daquilo que você é capaz de fazer, você não vai conseguir fazer. Você vai perceber isso depois e vai querer retornar para poder escolher uma prova mais moderada, onde eu vou dar conta. Ou então, ao contrário, né? Não vai escolher uma prova onde eu vou ficar ocioso, que também vai ser uma perda de reencarnação. Perfeito. Entendido, obrigado.
O Gabriel, Miriam. Oi, Fala, Oi, Gabriel, tudo bom? oi, tudo bom? Então, eu tenho grandes dúvidas aí, sabe? É muito interessante a aula, muito boa, até para refletir, para ler e reler de novo, né? Mas eu fico com bastante dúvidas, né? Quanto à criança que transparece o que ela é um pouquinho, isso eu percebo na prática mesmo, né? Brincando aqui ou de baralho, ou de war, ou de banco imobiliário, eu percebo os filhos e os netos como eles agiam desde criança, né? Alguns mais ambiciosos, alguns mais manipuladores, outros mais honestos com o jogo. Você vai percebendo o jeito que aquela alminha veio ao mundo, né? Isso é verdade mesmo, né? Agora, assim, eu fico pensando o seguinte: é claro que a consciência é a resposta de tudo que foi falado nessa aula, né? Mas assim, olhando o mundo como ele é, nós gostamos de nos auto-enganar. Esse Sim. estágio né, do auto-enganar, você vê as pessoas às vezes se justificando em meias verdades e meias mentiras, né? Nesse mundo relativo que a gente vive. Essa consciência, ela não leva para lá também essa forma de ser? Por exemplo, eu tive parentes que compraram vários títulos de capitalização, né? São títulos de capitalização, são títulos podres, né? Que são vendidos para nós naquela sanha de querer ficar rico. E na hora da morte, um meio ano antes da pessoa falecer, ela ficava falando que ela ganhou 1 milhão, entende? Isso grudou na consciência da pessoa, né? Ela não leva essas coisas, essas experiências, se auto-enganando, e quando vai lá fazer o julgamento, também não gosta de continuar se auto-enganando lá no mundo dos espíritos. Eu fico pensando nessas coisas, né? Outra coisa que eu fico pensando também é o seguinte: se na Igreja Católica foi criado o mundo do purgatório, do limbo e tudo mais, nós também resvalamos um pouquinho nesses mundos, né? Porque a gente admite que há mundos escuros, mundos obscuros, mundos que não são elevados, e admite que vamos para mundos mais elevados. A maneira de se falar que nós vamos para a esquerda ou para a direita, e aí não é uma questão de política, não é nada disso, é apenas uma escolha de um povo que pela sua evolução vai para um lado e para a sua não evolução menor vai para outro, né? Já é uma própria forma do espiritismo admitir que há mundos diferentes, né? Um pouco similar ao que falam as igrejas teológicas, né? Eu fico com todas essas dúvidas, viu, Miriam e pessoal? Deixa eu ver se eu me lembro de tudo. A partir quando você desencarna, você tem você tem a lucidez de tudo aquilo que você fez de bom ou fez de mal. Não há como você se enganar aí. Não tem como. Nesse momento você está totalmente, lúcido e você realmente enxerga o que que eu fiz de bom, o que que eu fiz de mal e qual é a próxima coisa que eu vou fazer. É nesse momento, entendeu? É nesse momento do desencarne. E aí você vai depois lá para frente, quando você vai planejar outra reencarnação, aí você vai voltar nesse momento que você teve de novo, para poder planejar uma reencarnação produtiva. Mas na hora do desencarne, que você desencarne, se liberta, se desprende do corpo, você tem essa lucidez exata do que você fez de bom e do que você fez de bom. Não tem como se enganar aí. Você vai ter essa visão. É por isso que você vai entrar consciente de você e vai perceber aquilo que você fez ou não fez. E depois, lá na frente, quando você for reencarnar de novo, essa consciência volta e você procura fazer um planejamento melhor, que você vai tentar cumprir esse planejamento aqui, mas, devido ao esquecimento, a gente toma caminhos totalmente diferentes ou fica titubeando de novo, ou dependendo das tendências que a gente já tinha antes, elas afloram novamente, e aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que resistir. A prova é a resistência e a tentação ao mal. É para isso que a prova existe. Certo? Viu, Conta Miriam? que... Oi, É, deixa eu terminar o negócio dos mundos, espera um pouco aí. tá Conta, legal.
Quanto aos mundos, o mundo, você fala o mundo escuro, isso é tudo interno, não é externo. É na pessoa, é na consciência. O mundo escuro ou não escuro, o mundo mais brilhante ou mais moralizado ou menos moralizado, é tudo dentro da gente, não é fora da gente. Não existe o mundo escuro fora, o mundo escuro é dentro, o mundo iluminado é dentro. Ele pode estar mais escuro por um motivo ou outro, ou pode estar mais iluminado por um motivo ou outro. Depende da evolução e depende das minhas escolhas. Por isso que nós temos várias vidas e por isso que a gente tem o livre-arbítrio, por isso que a gente tem o estudo, e por isso que a gente tem as escolhas, e por isso que a gente tem todas as oportunidades que nos oferecem, para podermos iluminar ou não esse nosso mundo, que ele é interno, ele não é externo. Tudo é interno. Entendeu? Porque nós estamos falando do espírito, nós não estamos falando da carne. E o espírito, tudo que se refere ao espírito, ele é interno, ele não é externo. Certo, Gabriel? Uhum. Certo. Sabe o que me veio agora na cabeça? É que esse julgamento não é um julgamento de castigo, é um julgamento de transparência da consciência, né? Pois é isso mesmo. Uhum. Tanto que não é um julgamento de condenação, é um julgamento de renovação. Uhum. Legal. Ninguém fica apontando o dedo para ninguém. Uhum. É porque a palavra julgamento, ela talvez se torne um pouco pesada, né? Diante do conceito que a gente tem do ensinamento cristão que nós tivemos, né? Sim. Então a gente leva sempre para esse lado, a gente não leva para um lado de evolução da avaliação que a consciência faz do que fez e do que não fez, né? Sim, porque a gente está acostumado a olhar para fora e não para dentro. A igreja, a igreja, eu estou dizendo que todas as igrejas, não estou dizendo que todos, mesmo aqueles que frequentam a igreja, aí é individual, mas a grande maioria tem a tendência de olhar para fora e não para dentro de si. Quando você olha para fora, aí essa ideia de julgamento fica do jeito que você falou. É, Entendeu? exato. Uhum. E o espiritismo, ele faz ao contrário. Você tem que olhar para dentro. O que vale é a intenção e não a ação. Mas será que um espírito pesado, por exemplo, de um homem muito ambicioso, que a riqueza não é pecado, né? Mas na sua riqueza ele cometeu muitos pecados, ele não leva isso naquele estágio dele, ele não leva isso como se fosse uma coisa cristalizada na sua consciência, achando que está certo? O tal do auto-engano, sabe, que eu falo? Sim, ele vai levar isso com ele, mas ele vai ter um momento de lucidez onde ele vai perceber que ele fez o que ele não deveria ter feito. Porque senão você não teria como perceber e tentar a renovação, entendeu? Você ficaria patinando o tempo todo. Uhum. Então você tem que ter esse momento de lucidez para você perceber aonde que você fez certo, aonde que você fez errado. Senão não tem razão de ser você desencarnar e encarnar de novo se eu não tiver pelo menos uma lucidez aí, entendeu? Até aqui nesse mundo a gente tem lucidez, né? Mas a gente Pois gosta de você se não tem auto-enganar, momentos né? de lucidez? A gente tem, mas a gente gosta de enganar a si próprio e aos É outros, mais, né? mais fácil, né? É, É mais cômodo, é mais conveniente. é. Obrigado. Quem mais? O Ranieri. Tem uma pessoa aqui que levantou a mão, ela está com o número do telefone, eu não sei quem é. Acho que é a Clarice? Clarice? Não sei, não tenho certeza. A Ranieri, é isso? É a Clarice, mas ela não quer, só deu tchau para nós. Olha lá. Tá bom. Não, era só mais para comentar e ver seu comentário, é porque ficou implícito na discussão que a pessoa, o espírito alcançaria a consciência, essa chamada consciência, e faria esse julgamento da própria consciência a partir do desencarne, né?
e imediatamente ao desencarne, né? É justamente isso que o Gabriel, né, colocou, se depois não levaria isso para outro plano, né? E aí eu lembro aqui de uma palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, né, lá do Rio, que em determinados momentos eles conseguiriam fazer materializações, né, e um espírito que tinha sido um carrasco, ainda cerca de séculos, 300, 400 anos, ainda assumia aquela forma de carrasco ainda, né? E ainda promovia certas obsessões a quem ele teria sido carrasco e os que ele tinha matado sobre ele, né? Então, é justamente isso que eu queria, uma maior explanação, um maior esclarecimento, é que, assim, o grau de consciência, ele acontece após o desencarne, mas não necessariamente imediatamente ao desencarne. Eu acho que ele acontece depois que ele alcança essa consciência, não é isso? Pode ser? Pode ser. Pode ser no mesmo instante ou séculos. Ou depois. Mas a um momento ele vai alcançar essa lucidez. Exato. É isso. Comentário. Obrigado. Também, né, Miriam, pessoal, se ater mesmo à codificação seria bom, né? Porque, às vezes, alguns romances, né, fazem de muitas passagens uma coisa assim, sabe? Parece filme de terror, né, Ranieri? É verdade. Não é? Então, a gente fica até se envolvendo nessas coisas, isso vai fazendo um mal tremendo para nós, porque a gente começa a imaginar coisas, obsessões, né? E se você lê O Céu e o Inferno, eu de novo com O Céu e o Inferno, né, Miriam? Mas se você ler O Céu e o Inferno, vai ter 66 depoimentos, né, de desencarnados, e você vai ver um diferente do outro, e vai ter espíritos endurecidos, de criminosos, assassinos, suicidas, né? Na verdade, desses 66, só 18 são felizes, né? O restante são todos como nós, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, que nem todo suicida vai para o outro lado de um jeito desesperador, né? Então, às vezes, esses romances, né, trazem uma coisa tão assim, né, pesada, dura, e às vezes não é nada disso. Se a gente lê O Céu e o Inferno, você vai ver que não é bem assim, né? As pessoas passam, muitos suicidas imediatamente retornam, né? Porque cada suicida é de um jeito diferente. Em momento nenhum, Kardec trouxe o Vale dos Suicidas. Então, é só para a gente ter uma ideia, né? de tipos de consciência que você leva para o lado de lá ou não, né? Então, dá uma olhadinha ali, vale a pena, os livros de Kardec. Beleza. Alguém mais? Vamos terminar, então? Acho que podemos, né? Então, vamos agradecendo a presença de todos nesta noite de troca de ideias, de mais aprendizado, de elucidações. Agradecemos também a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que estamos aqui, nesse estudo, nesta jornada com o NEF, e que possamos continuar sempre firmes neste trabalho, porque ele nos é bastante caro e bastante frutífero. E que possamos ter todos uma boa semana e nos encontrarmos na próxima segunda-feira.
Que assim seja, graças a Deus. Que seja. Que assim Obrigada. seja. Boa semana a todos. Tchau, Obrigada, boa gente. Páscoa. Tchau, boa Tchau, Páscoa. tchau. Boa Páscoa. Tchau. Beijão. Boa Páscoa para todos. Obrigado, Obrigada, abraço. meninas. Obrigada, Miriam. Tchau, tchau, Cris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Vocês